Olá, eu sou a Celi Rigazzi e hoje eu vim contar uma coisa muito bacana para vocês. Eu faço doces finos, vocês já sabem. Será que eu consigo produzir doces finos em uma grande escala na cozinha da minha própria casa? Eu ensino você a empreender no mundo dos doces finos, produzindo na cozinha da sua própria casa. Nosso tema é muito específico hoje. Eu não vou te dar receita, eu não vou te falar sobre fornecedor, não vou te falar sobre marcas. Eu vou explicar como que foi a minha jornada para vocês entenderem que vocês também são capazes de fazer. Combinado? E você deve estar me perguntando, mas Celi, será que eu consigo produzir na minha cozinha de casa? Minha cozinha é pequena, não tem espaço, tenho que fazer almoço para as crianças, como é que eu faço isso? Vem que eu vou te contar que eu comecei igualzinho a você. Daí você fala assim, mas eu não tenho muito utensílio, eu não tenho como investir muito. Nós vamos falar disso. Como você utilizar a panela que você já tem, produzir com o que você já tem, com a colher que você já tem e continuando fazer o itinerário da sua cozinha, do marido, do filho, continuar, combinado? Tudo tem um começo, né, gente? A gente não começa grande numa cozinha industrial, a gente começa degrau por degrau, e assim eu comecei. Eu morava num apartamento pequeno, de 2 quartos, de 60 metros quadrados. Então, assim, quando você me fala, mas eu não tenho espaço, eu também não tinha. A minha cozinha era tão pequena, se um tinha que sair para o outro entrar, tão pequena que era. Mas naquela cozinha eu produzia muito doces, eu apenas me organizava. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha maior número de pedidos no final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo. O que eu fazia? Eu produzia as massas no início da semana. O que é produzir a massa? Vamos falar do brigadeiro. Eu fazia todos os brigadeiros, as massas do brigadeiros pela manhã, 11h30 eu já começava a fazer o meu almoço, porque eu tinha uma filha que era especial e ia para a escola no período da tarde. Ela tinha que sair 1 hora de casa, que a perua passava para pegar ela. Então eu acelerava, fazia tudo programadinho, botava ela na perua da escola, organizava a minha cozinha inteira novamente, lavava a louça, deixava tudo limpinho, sem um vestígio de salgado, gente, isso é muito importante, para novamente eu começar a produzir os doces no mesmo fogão, utilizava a mesma panela, mas eu lavava aquela panela muito bem lavada. Conforme eu fui crescendo, eu já fui separando uma panela só para os doces. Aí tá na hora de comprar. Então, isso é muito importante. Minha filha só chegava às 6 e pouquinho da tarde, que a perua trazia ela novamente. Nesse período, eu fazia as compras, as clientes ligavam, mandavam pedidos para mim. Naquela época, eles mandavam por fax. Por que isso? Eu queria sempre ter uma garantia do que eles tinham me mandado, para não mandar só por telefone. Hoje em dia, nós temos o WhatsApp, né, gente? Então, o WhatsApp facilita muito a vida, tá tudo registrado, mas na época a gente não tinha. A gente precisava, tipo, ter um pedidinho bonitinho ali, porque se fizesse alguma coisa errada, a gente tinha que saber de onde era o erro, né? Então, a gente produzia desta forma. À noite, quando a minha família ia dormir novamente, às vezes eu continuava trabalhando. Eu demorei para chegar num nível que eu pudesse não trabalhar à noite. Mas à noite, às vezes, quando eles iam dormir, era o horário que eu tinha para criar, ver minhas revistas. Naquela época a internet era muito ruim, mas revistas tinha muito, livro, e começar a separar ingredientes para teste de novas receitas. Então, eles iam descansar e eu continuava na minha jornada de aprendizado. Gente, quando eu comecei, se eu errasse uma receita, eu não tinha dinheiro para fazer outra. Tão dura que eu era. Então, assim, quando vocês me falam, Celi, eu não tenho dinheiro, eu sei exatamente o que você está falando, porque eu não tinha também. As pessoas acham que eu tenho olho verde, eu tinha dinheiro. Não é assim, olho verde não dá dinheiro, lamentavelmente, tá? Não dá, gente. Então, eu tinha que me virar. Então, assim, era muito importante para mim, era assim, fundamental pegar o sinal da minha cliente.
E o sinal, hoje está uma facilidade enorme, porque a pessoa vai lá no celular e faz o Pix. Então você pega 50%, então, deu 100 reais, você pede 50 reais de sinal. Esses 50 reais você vai lá no mercado, faz a sua compra, todos os ingredientes que você precisar, se precisar um pouquinho mais, você faça, compra com esse dinheiro, põe um pouquinho mais do seu, ou paga no cartão. Se não tiver, pega emprestado com a mãe, que eu duvido que a sua mãe não vai te emprestar. Não quer ouvir de marido? Ai, mas tá gastando muito, isso custa muito caro. Peça pra mãe, peça pro filho, peça pra sua filha, que vai te ajudar assim de olho fechado. Porque marido só acredita quando o dinheiro começa a entrar. Antes ele não acredita na gente, tá? Então, outra coisa importante, receber a outra parte, quando for pedido grande, uma semana antes da festa. Por quê? Festa grande, a pessoa não tá lá para te receber, para te pagar. Uma semana antes, na segunda-feira da festa, ela tem que depositar o restante. Se você precisar de mais algum utensílio, você tem o dinheirinho na mão para poder comprar. Mas de qualquer forma, se ainda não ser suficiente, peça emprestado, compre no cartão. Dica de mulher para mulher, não peça para o marido. Peça para sua mãe, para o seu filho, ou compre no cartão. Nem o cartão é dos dois? Ok, quando chegar a cliente pagar, ó, tá aqui o dinheiro, ó, que eu comprei no nosso cartão. Acabou. Você não vai depender de ninguém. E daí você tá me perguntando assim, mas Celi, eu não tenho dinheiro, como que eu vou começar? Primeira dica, vai pegar uma encomenda, pegue 50% de sinal da sua cliente. Por que isso? Vamos dar um exemplo para você. Você vai lá, vamos pegar uma receita de brigadeiro. Vou arredondar tudo para facilitar a vida. R$8 uma lata de leite condensado de primeira linha. R$5 um creme de leite de primeira linha. Mais 100 gramas de chocolate de puro, tô falando tudo do melhor, tá? Mais 100 gramas de chocolate ao leite ou amargo. Mais a forminha, mais o granulado. Arredondando isso, eu estou falando entre R$23. Ok? Uma receita. Eu dividindo essa receita por unidade, vai dar em torno de 38 unidades. Sabe quanto que dá por brigadeiro? 65 centavos em média. Gente, dependendo do granulado que você pode usar, você pode vender. Aqui em São Paulo, as pessoas vendem até a 5, 6 reais a unidade desse brigadeiro. E você tá pensando ainda se isso é um bom negócio? Mas você ainda está achando que é muito difícil produzir na sua casa. Fácil não é, mas nós mulheres somos muito adaptáveis e a gente, problema é com a gente resolve. Então assim, uma coisa muito importante que você tem que pensar é o seguinte, o meu objetivo é que você venda para um público melhor que você. O que isso significa, gente? Quando eu comecei lá no passado, as pessoas perguntavam para mim assim, mas Celi, você por que você não anuncia aqui no prédio, naquele de 60 metros? O que eu pensava, só que a minha rua era uma rua que tinha outros prédios bacanas. Eu pensava assim, sabe, se para minha vizinha, para mim é caro, para minha vizinha que mora no mesmo prédio, também é caro. Então eu vou oferecer no prédio ali do lado que tem poder aquisitivo melhor, tá? Então, uma dica essa é de ouro. Outra coisa, se você está querendo um público melhor, você tem que ter alguns cuidados na sua produção. Eu falei aquilo lá para voltar nisso da produção. Então, eu não posso pegar, vou fritar, fazer meu feijão no dia a dia, vou fritar junto com o meu brigadeiro. Não. Faça o brigadeiro, ponha no plástico, envolve no plástico filme bem embrulhadinho. Daí você embrulha e deixa ele esfriar fora da geladeira. Fez todas as massas, precisa fazer 100 brigadeiros, fez 3, 4 massas, vai fazer um brigadeiro branco, separa tudo, faça isso primeiro, sua primeira coisa do dia depois do café da manhã. Vai fazer o almoço, isso tem que estar coberto, gente, coberto por causa do cheiro. Você vai fazer o seu feijãozinho no dia a dia, ok, mas embrulhe, esse aqui é santo, tá, esse plástico, embrulhe bem embrulhadinho o seu brigadeiro para não pegar odor. O chocolate ele é muito delicado ao odor, então tudo ele pega. E como eu ensino vocês produtos tudo de primeira linha, vocês vão ver que tem que ter essa qualidade, esse cuidado extremo
do início ao fim. Embalou tudo embaladinho, esfriou. Ah, mas esfriou só depois do almoço, ok. Depois você vai poder congelar essa massa ou colocar na geladeira essa massa. Mas eu posso botar na mesma geladeira? Pode, porém vai ter que ter alguns cuidados. Geladeira extremamente limpa, sem cebola. Se você tiver alguma cebola, alho, coisas com odor na geladeira, você vai embrulhar e colocar num tupperware bem fechadinho. Esse tipo de coisa estraga o seu produto, ele transfere cheiro, odor para o seu produto. Isso que a gente não quer. Outra coisa, não manteiga. Se for usar a mesma manteiga para fazer alguma coisa na sua casa, não vai pegar para botar no bife e depois pegar para botar no seu brigadeiro. Consegue entender? Contaminação cruzada. Então, aquela colher limpa para usar as coisas. Você pode usar a mesma manteiga, porém a colher tem que estar limpa. Para ambos os casos, combinado? Então, alguns cuidados necessários vocês vão ter que ter. Minha equipe aqui tá rindo de mim, mas é muito gostoso fazer o que a gente faz e ter o retorno dos nossos alunos, que assim, eu me encho de orgulho quando vejo aqueles doces que eles estão produzindo e é uma coisa assim que é de brilhar os olhos, que eu fico emocionada. Então, você fala assim, mas Celi, como que eu vou começar se eu não tenho dinheiro, eu não tenho equipamento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo? O que você precisa, amiga? Uma panela, uma colherzinha reta. Se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, uma colher de silicone. E a matéria-prima? Apenas isso. O fogão na sua casa você já tem, porque você já faz a comida da sua família. Então, amiga, para de desculpa e vem ganhar dinheiro comigo. Estamos pensando em praticidade, né? Então, assim, você está produzindo na sua casa, você vai fazer a massa dos doces. O que isso significa, gente? Vou fazer a massa do doce. Posso fazer uma semana antes? Quando que eu enrolo esses doces? Vamos falar de brigadeiros primeiro. Quando que eu enrolo esses brigadeiros? Gente, você pode fazer todas as massas. Procure um dia que você só faça isso. Naquele dia, vou dar um exemplo. Segunda-feira. E faça todas as suas massas, tudo que você precisar fazer para você entregar no final de semana. Se conseguir fazer na sexta, melhor ainda, porque na segunda-feira você já pode porcionar alguma coisa. O que isso significa? Coisas que precisam acabamento, por exemplo, um camafeu de nozes. Você pode enrolar ele, deixar ele congelado, as bolinhas, para só na quinta-feira você banhar ele no fondant e depois colocar nas caixinhas. Doce pronto pra gente é doce na caixa. O que isso significa? Você pode fazer as massas com antecedência, deixar 7 dias na geladeira e fazer com mais antecedência e congelar. Mas eu peguei um pedido muito grande. Faça todas as massas, congele, ponha nome, e daí vai enrolando e já vai colocando. Enrolou, põe na forminha. Deixa as caixas tudo prontinha, com as forminhas tudo bonitinha, enrolando e colocando, enrolando e colocando. Nada de deixar esse doce para você fazer a segunda enrolada. Dá mais trabalho. Então você enrola, já coloca na forminha. Enrola, já coloca na forminha. Essa caixa, se você tiver espaço em um freezer, você pode guardar ele congelado, inclusive na caixa. A única preocupação é descongelar em geladeira. Eu já cheguei a congelar um freezer inteiro, tirei à noite, desliguei da tomada, para o outro dia eu fazer a entrega. Já fiz isso. Aquele freezer só tinha doce. É possível? É possível. Não água nada, porque ele vai descongelando gradativamente, bem devagarzinho, e o doce fica perfeito, na forminha que você quiser, tá, gente? Então essa coisa, mas fica bom? Fica perfeito. Já fiz, já testei. Aqui nós não temos o hábito de fazer porque os doces saem muito, mas para início, quem está começando é uma mão na roda fazer isso. Você pode produzir durante toda a semana e se entrar alguma coisa na quinta, na sexta, você pega o pedido ainda, porque você já vai deixar a massinha pronta lá no seu freezer. É só descongelar, enrolar, ó, e vender. Daí você tá me falando assim, mas Celi, peguei 500 doces,
Hoje é quarta-feira, eu só tenho quarta, quinta, sexta para produzir esses doces, vou entregar no sábado. Como eu faço? Porque eu tenho que fazer café da manhã, almoço, jantar para a família. Daí, nós precisamos de conversar com a nossa família. Marido, filho, a mamãe pegou uma encomenda e preciso da ajuda de vocês. O que isso significa? Facilitar a vida. O que é facilitar a vida? Nesses horários, come na casa do colega, vai fazer o dever na casa do colega, não atrapalha a mamãe hoje. Marido, se vai no futebol, já lancha no futebol. Ou é inverno, faz uma sopinha para todo mundo ou pede uma pizza. Quanto menos louça, quanto menos trabalho você tiver, mais fácil vai ser para você nesse início se organizar. Combinado? Gente, uma panela para quantas receitas eu posso... Vamos começar a explicar assim para vocês. Mas Celi, por onde eu começo? Vou produzir o meu brigadeiro, mas eu tenho um brigadeiro branco, eu tenho o bicho de pé para fazer, o beijinho e o brigadeiro. Outra coisa bacana, para vocês adquirirem confiança dos seus clientes, comecem com o básico. Comece vendendo um produto de excelente qualidade, porém que você domine. O que isso significa? Vender o básico bem feito, poucas pessoas fazem. Então, isso é uma dica muito importante, porque, gente, muita gente faz doce, muita gente faz, mas um doce macio, que derrete na boca, poucas pessoas fazem, poucas pessoas fazem. Então, comecem produzindo produtos que vocês adquiram total confiança. Claro, depois vai gradativamente no outro produto. Por que eu sempre falo para vocês e para os doces finos? Porque a lucratividade e a quantidade por pedido é muito maior. E daí você consegue ter um upgrade na vida familiar, você também vai colaborar na sua família e você também terá esse retorno financeiro. Você terá um melhor material para utilizar, você terá uma cozinha mais bem montada, você vai conseguir comprar ingredientes melhores. Você comprou um ingrediente melhor, você pode vender para um público que valoriza essa matéria-prima. Então, são etapas que a gente vai indo. Mas eu quero explicar para vocês como vocês vão começar. Se você vai fazer até 2 latas de leite condensado, você pode usar uma panela deste tamanho. Nós estamos falando para você começar da sua cozinha. E eu falei que você tem o brigadeiro branco, o beijinho, o bicho de pé e o brigadeiro. Se forem poucas receitas, o que se for, por exemplo, assim, 50 doces de cada, você vai usar a mesma panela do início ao fim para todos os itens. Mas Celi, como assim? Sim, senhora. Se você tiver que fazer mais de 60 doces, você vai fazer 3 receitas e você vai partir com uma panelinha maior como essa. Uma panela simples, uma panela que tem um bom cabo para você pegar, enfim. Primeira receita que eu vou fazer, o brigadeiro branco, a receita mais básica. Vai fazer direitinho, sem queimar nada, perfeito. Você vai tirar tudo isso, vai tirar todo o excesso da panela. E a segunda receita que você for fazer vai ser o beijinho. Outra receita clara e que tem o coco ralado. Terminou de fazer o beijinho, você vai tirar muito bem. Para isso, entra as espátulas de silicone e até essas mais fininhas. Tire 100%, raspe bem a panela, tira tudo. Você vai fazer muito bem feito, você não vai deixar queimar. Tire todo o excesso da panela e você vai partir para a terceira receita. Qual que é a terceira receita, gente? O bicho de pé, ou brigadeiro rosa, como muita gente fala, ou bombom de moranguinho, que o pessoal também fala. Cada região do Brasil é um nome esse doce. Aqui em São Paulo chama bicho de pé, ou brigadeiro rosa, tá? É um doce simples de festa infantil, mas que agrada muito, então vocês vão vender muito disso. Tem seus segredinhos de fazer também. Por que, Celi, você vai fazer isso?
Porque você vai permanecer nos tons claros da panela sem você lavar, gente. Isso é produtividade. Até hoje nós fazemos dessa forma aqui. A gente começa a produzir o brigadeiro branco. Hoje a gente tem a panela elétrica, mas eu produzo o brigadeiro branco, depois eu parto para todos os que são sequência, a chegar o brigadeiro é o último. E olha que o brigadeiro é o que mais eu faço, mas ele é o último da minha produção. Por quê? Chocolate cobre tudo. Chocolate cobre tudo. Você não vai deixar resto desse brigadeiro rosa, você vai limpar primeiro com uma espátula, tal, depois você vem com a espátula bem fininha, limpa bem, tira todo o excesso e você vai colocar nessa mesma panela para fazer o brigadeiro. Mas vai ficar o gosto. Eu faço doce há 23 anos e te garanto que não fica. Quer ter trabalho? Faça do seu jeito. Mas aqui eu tô te explicando a maneira rápido, fácil e prática de você produzir com uma única panela 4 tipos de doce. E isso vai facilitar a sua vida de um jeito. Você fala assim, nossa, mas eu lavava toda vez, eu perdia tempo e deixava de molho, porque o negócio demora, né, para sair assim, não é tão rápido para sair. E vai detergente, e vai ducho, e vai não sei o que, passa bombril, e aquela felpa fica na próxima receita. Gente, não precisa de tudo isso. Você está trabalhando com os mesmos ingredientes, só está adicionando outros, tá? Então, assim, qual é a nossa base aqui? Leite condensado. Se é leite condensado, vamos produzir tudo que for de leite condensado nessa panela. Combinado? Vamos pensar o seguinte, vou fazer um brigadeiro cítrico, um brigadeiro de limão, um brigadeiro de maracujá, um brigadeiro de framboesa. Como que eu faço? Aí tem um pulo do gato. Duas coisas que tem um pulo do gato. Você pode... Eu vou perguntar para a produção se eu posso falar. Eu posso falar que eu uso um determinado produto, produção, ou não? Ah, falou que não. Então, vamos lá, gente. Tem inúmeras receitas que vocês vão pegar no Google, enfim, de como fazer um brigadeiro cítrico. Eu só vou mostrar para vocês como e quando, tá? Faça o brigadeiro branco, faça o beijinho, faça o bicho de pé. Nesse momento, você vai fazer o seu cítrico, tá? Independente de qual seja. Independente se for o de maracujá, o de limão, o de framboesa, você vai fazer nessa etapa. Para fazer o brigadeiro, você vai lavar a panela. Apenas porque o cítrico tem um sabor muito predominante. Principalmente o maracujá, a framboesa, e fica aquele vestício de sabor, e a gente não quer isso. Porque o nosso público, ele tem um paladar refinado, ele quer uma coisa mais elaborada. Jeitos de fazer esses doces cítricos, tem inúmeros. Compotas que você faz concentradas, você reduz o suco, enfim, não interessa a forma que você for fazer este, mas não, nessa parte eu tenho que lavar sim a panela, tá? Não dá para eu querer aproveitar, apenas nessa etapa eu não posso. Se você for fazer um doce de noz, de castanha, pode. Ele seria após o bicho de pé. Panela bem limpinha, sempre sem deixar vestício, tá? De doce. Mas aí daria para eu fazer o camafeu, fazer um doce de castanha, um doce de damasco, tranquilamente na mesma panela. Depois eu faria meu brigadeiro. Ou qualquer outro doce, brigadeiro amargo, brigadeiro 56%, brigadeiro tradicional, enfim, a receita que você quiser. A minha, todo mundo sabe que é uma receita diferenciada, mas a de vocês, independente se for com chocolate, pode chocolate, chocolate amargo, enfim, façam a última receita. Vamos lá, gente? Hoje vamos resumir tudo que eu falei. Que eu acho que é muito importante, tá? Eu também quero falar para vocês que essa coisa da gente não depender de ninguém, às vezes quem tá do lado da gente não acredita na gente, tá? E assim, mas eu tinha pessoas maravilhosas que acreditavam em mim. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma vizinha, a Dona Cida, beijinho, Dona Cida, a filha dela é uma personal toda bacana,
uma academia muito bacana. E a dona Cida recebia lá o jornalzinho de promoção. E ela lia lá na minha porta: Celi, leite condensado tá em promoção. Naquele apartamento de 60 metros quadrados. E eu falava: ai, dona Cida, mas eu não tenho dinheiro para ir lá comprar. Não, já falei com a Joyce. Ela vai lá e vai te ajudar a comprar o leite condensado. E a Joyce ia lá, a gente comprava tipo assim 3, 4 caixas e eu pagava para ela quando vencia o cartão dela. Então eu sempre tive pessoas boas que me ajudaram a fazer essas coisas. Eu não dependia tipo assim de marido para fazer essas coisas. Eu ia lá, não pedia nada, autorização. Eu pedia para minha sogra, mas para ele eu não pedia. Engraçado isso, né? Porque às vezes quem tá do lado ali nosso não tá acreditando e a gente tá vendo aquele potencial enorme. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o meu anúncio era revista, tá, gente? Naquela época lá. Ele virou pra mim, por isso que eu conto essas histórias pra vocês, e não é porque eles não gostam da gente, é uma coisa masculina mesmo, tá? Ele falou assim, eu lembro que era um anúncio numa revista de festa infantil. E eram tipo assim, 4 parcelas de X. Vamos pensar que era R$1.000, era R$250. Para aquela época era dinheiro pra chuchu. E ele falou assim, mas como que você vai fazer o anúncio se você não tem dinheiro? Daí eu falei assim para ele, olha, eu vou pagar o anúncio 30 dias a sair a revista. Eu duvido que até lá eu não consiga vender um pedido para eu não pagar a primeira parcela. Então eu sempre acreditei no meu potencial e na minha capacidade de fazer. E assim foi. Aquela revista eu anunciei durante muitos anos, porque ela me dava aquele clientinho ali de festa de criança a toda hora. Então por isso que eu falo para vocês que às vezes o marido que tá do lado não é por mal que ele faça isso, de jeito nenhum, gente. Ele pode apoiar em muita coisa, mas a essência masculina, eles, tipo assim, é igual São Tomé, tem que ver para crer, sabe? Aquela coisa assim, igual São Tomé, tem que ver para crer. A hora que ele vê lá o seu chequinho de 2, 3 mil, o dinheiro caindo na sua conta, ele vai falar, nossa, que pedido bom que você vendeu. Daí ele começa a acreditar na gente. Mas enquanto isso não acontecer, você precisa ter a sua reserva, você pegar promoções boas. Esses dias eu comprei um produto, eu voltei na loja, porque eu tinha esquecido meu óculos. Olha, eu não enxergo pouco, né? A idade tá chegando. Eu falei, nossa, mas eu tinha calculado que a minha compra ia dar tipo R$700 e deu 400. Eu falei, nossa, que valor bom. E eu tinha esquecido o óculos no carro. Eu cheguei no carro, fui ver a nota para saber o produto, que era o mais caro que era um produto da Calibô importado. Eu fui lá ver, eu tinha visto a X e tava por X. Era tipo 70% de desconto. Eu voltei com óculos na loja e peguei mais 3, peguei todas as caixas que tinha. Só tinha mais 3, eu peguei as 3. Porque era uma oportunidade. Só que às vezes a gente não tem um cartão, a gente não tem uma facilidade de comprar isso. Então assim, a gente tem que ter essa nossa reserva para você poder aproveitar um momento desse. Vou dar um exemplo. A Calibô, às vezes o produto tá para vencer, mas o para vencer é daqui 2 meses. Você vai lá, compra um chocolate belga maravilhoso, Gold, Rubi, vai vencer daqui 2 meses, você faz o docinho, anuncia no Instagram e vende o produto em 1 semana. Então a gente tem que ter essa audácia e acreditar na gente, no nosso potencial. Então assim, acreditem em vocês, vocês vão ter uma grande oportunidade de fazer as compras e aproveitar, ficar ligada em tudo que é promoção. Tem promoção, você vai comprar. Não deixe de pegar esse sinal da cliente de vocês. Peguem as encomendas no mínimo 1 semana de antecedência. Isso você já pode colocar no Instagram. Pedidos com o mínimo 1 semana de antecedência. Você vai realmente seguir essa linha, a não ser que você não tenha nada de reserva. Mas se você já se programou, você comprou coisas, você tem um estoquezinho e entrou sem docinhos, você vai deixar de ganhar 200, 300, 400 reais por isso? Aqui eu não perco. Cliente quer uma caixa de doce, eu desço aqui, monto para ele, não tenho esse, mas eu tenho esse, vou fazer uma caixa maravilhosa, assim, sabe?
Eu não perco a oportunidade. E isso eu também quero que vocês não percam a oportunidade. Pequenos presentes é um excelente início para a gente começar, tá? Não se deixem, não se inibam porque vocês trabalham na casa de vocês. O início é assim, sim senhor, ninguém começa grande, nenhuma indústria começa grande, ela começa pequenininha e vai crescendo. Então aqui a gente falou que você pode começar na sua casa com uma panela, gente. Então não deixe de aproveitar uma oportunidade dessa, que você pode mudar realmente o futuro da sua família com doces. Porque hoje vocês me olham arrumada, uma cozinha bacana, mas tudo que me deu isso foi meus doces. Que me deu a oportunidade de estar aqui passando meu conhecimento para você foi os doces. Então não deixe de não acreditar na capacidade que o doce tem de ser uma profissão excelente. Porque eu tenho o que você faz? Eu sou doceira com muito orgulho e encho a boca para falar. Cake design nada, sou doceira com muito orgulho. E vocês têm que ter esse orgulho mesmo, que quem faz um produto de excelência tem que ter orgulho daquilo que faz. Organizem a casa de vocês, organizem a vida da família como vocês já façam, que vocês já fazem em casa, que eu sei. Então, organize tudo muito limpo, tudo muito organizado, com os mesmos produtos. Conforme vai vendendo, vai comprando. Não saia comprando tudo de uma vez, gente. Vão vendo a necessidade gradativa de cada item e depois você vai comprando. Não saia desesperado. Mas eu vou comprar essa forminha que é linda, vou comprar isso que é lindo. Tudo é caro em confeitaria. Por incrível que pareça, deveriam ser mais baratas as coisas. Uma boa forminha é cara, um bom pincel é caro, uma boa panela é cara, um bom produto, uma boa matéria-prima é caro. As pessoas não têm ideia como é caro os produtos de confeitaria. Um silicone para você fazer um adereço de batizado é caro. Então não saiam comprando sem necessidade. Uma das coisas que eu fazia muito era vender um produto para poder comprar uma determinada coisa de decoração, um exemplo. Eu vendia, por exemplo, assim, eu quero tanto fazer um docinho que tivesse de batizado, que tinha um anjinho em cima. Mas eu não tinha encomenda, mas surgiu um anjinho. Eu não tinha, mas eu mostrava uma referência, nem falava que eu tinha feito. Olha que bonitinho esse anjinho, o que a senhora acha da gente fazer? Eu amei. Pode ser azulzinho? Pode. Daí eu ia lá e comprava um anjinho. Por quê? Eu já tinha quem me patrocinasse naquela encomenda, gente. Então, assim, eu não ia gastar e aquilo que ia ficar na gaveta. Hoje eu posso ir lá e compro o que tem, é legal, e colocar ali até o momento de eu achar. Mas antes eu não podia me dar esse luxo. E não se dê esse luxo também. Faça tudo programado. Compre um molde se você tem esse doce para entregar, tá bom? E hoje é isso que eu vim contar para vocês. Eu espero que tenha sido muito produtivo tudo que eu contei para vocês. Essa realmente é a minha trajetória. Eu não nasci num berço esplêndido. Estou aqui para contar a minha história desde o início até onde eu cheguei, que é aqui, hoje, numa grande doceria aqui em São Paulo.